Olá, sejam bem-vindos ao canal Hangar 14. No vídeo de hoje, falaremos sobre a maior operação aérea da Guerra do Vietnã, a Operação Rolling Thunder. A beleza dos acontecimentos históricos está presente na relação que possuem entre si. A história é um exemplo perfeito e rotineiro da materialização do efeito borboleta, que prega que o bater de asas deste inseto provoca um tornado no outro lado do mundo. No exemplo de hoje, falaremos a respeito da Operação Rolling Thunder, uma das maiores campanhas aéreas norte-americanas da história. Ao final da Segunda Guerra Mundial, temendo que a União Soviética continuasse a expansão e anexasse o resto do debilitado continente europeu, Estados Unidos e Inglaterra concordaram em dividir os territórios do continente em áreas de influência. Tal fato, exemplificado pela Alemanha e o famoso Muro de Berlim, marcou o começo da Guerra Fria entre os blocos ocidental, representado pelos Estados Unidos, e oriental, representado pela União Soviética. A Guerra Fria nada mais foi do que batalhas de influência entre esses dois gigantes, competindo entre si para ver quem dominava mais territórios, sem, entretanto, participarem ativamente de um conflito um contra o outro. Todavia, isso não significa que não tenham havido combates neste período. Um dos mais famosos e até hoje presente no cotidiano norte-americano foi a Guerra do Vietnã. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava quebrada. Assim, diversas colônias ao redor do planeta viram o momento como o ideal para começar o seu processo de emancipação. Um desses casos foi o Vietnã. Sendo uma colônia francesa, aproveitou a fragilidade de sua metrópole para tentar proclamar sua independência. Isso deu origem à chamada Guerra da Indochina, considerada a primeira das guerras do Vietnã. Na década de 60, após diversos acontecimentos, os Estados Unidos, representado pelo presidente Johnson e por seu assessor Robert McNamara, decidiram intervir no Vietnã para favorecer o Vietnã do Sul. Os americanos temiam que, com o crescimento do poder do Vietnã do Norte, apoiado pelos comunistas, a influência americana na região ficasse debilitada e tal efeito acabasse surtindo nos países da região a chamada teoria do dominó. A atuação americana no começo foi lenta. Nas palavras de McNamara, a Operação Rolling Thunder seria uma operação limitada, com ações limitadas para atacar alvos limitados. O estopim da operação se deu após ataques à base americana de Pleiku, em 1965. Os comandantes militares desejavam fazer um bombardeio estratégico com o objetivo de destruir por completo o Vietnã. Entretanto, como o poder militar está subordinado ao poder político, o presidente Johnson negou esse ataque, dando uma prévia do que seria o desenrolar da Operação Rolling Thunder. A principal característica desta operação se refere ao fato de que, temendo um conflito nuclear com a China e com a União Soviética, os Estados Unidos adotaram uma estratégia apaziguadora. O presidente norte-americano desejava forçar um acordo de paz com os norte-vietnamitas. Portanto, os ataques eram feitos com longos intervalos de tempo, o que permitia que os comunistas se organizassem novamente. A escolha de alvos era feita diretamente por Johnson e por McNamara, desconsiderando por completo a opinião dos militares. Isso, de fato, abalou e muito o moral da tropa norte-americana, que não via sentido nas ordens emanadas e não entendia o motivo de estarem fazendo ataques desconexos. Não obstante, a cadeia de comando era muito debilitada. O poder aéreo exige um comando centralizado e uma execução descentralizada. Entretanto, o que se via no Vietnã era literalmente uma bagunça de comando. O mesmo avião, ao decolar, não poderia abater alvos de oportunidade, ficando à mercê das ordens do presidente Johnson. Além disso, o Vietnã estava dividido no chamado Route Package System,
em que cada sub-área estava em posse de alguma força armada dos Estados Unidos. Assim, para efetuar um ataque em território do exército, a Força Aérea necessitava da aprovação daquela força também. A escolha de alvos também era feita de maneira aleatória. Em fases da guerra, o principal alvo era o sistema POL, petróleo, óleos e lubrificantes. Em outra fase, eram as linhas de comunicação, como pontes e estradas. Em outras ocasiões, eram as estações de energia. Entretanto, isso não conseguia impactar os norte-vietnamitas por diversos motivos. Entre eles, o sistema POL já havia sido distribuído e escondido ao redor do país. Os norte-vietnamitas haviam desenvolvido um sistema eficiente de trilhas que cortava o país e seus vizinhos, como a trilha Ho Chi Minh, por exemplo, e também porque os norte-vietnamitas não eram tão dependentes de energia elétrica. Tais fatos contribuíram para o esforço de guerra por parte dos Estados Unidos ficar demasiadamente cara. Para cada $1 de dano causado aos norte-vietnamitas, era gasto em torno de $9 por parte dos Estados Unidos, tornando assim a Operação Rolling Thunder excessivamente custosa. Não obstante, o poder militar do Vietnã foi mudando ao longo da guerra. Se por um lado, no começo da guerra, os F-105 e os F-4 Phantom II dos Estados Unidos não se preocupavam com os MiG-15, 17 e 19 e com as antiaéreas do Vietnã do Norte, no final da operação, a União Soviética já havia fornecido aos seus aliados os famosos e perigosos MiG-21 e a antiaérea de médio alcance S-75, criando um verdadeiro medo nos pilotos americanos. Para se defender, os Estados Unidos desenvolveram diversas contramedidas eletrônicas, a destacar o CHEF, o míssil anti-radiação AGM-45 Shrike e também o RWR, sigla para Radar Warning Receiver, que informava sempre que seu avião estava sendo iluminado pelo radar inimigo. O combate entre os MiG-21 e os F-4 Phantom ficou presente até hoje no imaginário dos entusiastas da guerra, marcando o início dos combates de jatos supersônicos. Podemos citar também, por parte dos Estados Unidos, o uso dos mísseis AIM-9 Sidewinder. Do mesmo modo que a Operação Rolling Thunder começou, de forma lenta e gradual, o seu desenrolar e fim também foram parecidos. Os Estados Unidos começaram a perceber que os objetivos não estavam sendo alcançados. O custo econômico estava sendo muito caro, a população americana protestava com os inúmeros mortos, o tempo de operação já era muito longo, tendo em vista que a previsão era para durar 3 meses e se prolongou por mais de 2 anos, e desta forma decidiram, em 1968, finalizar a Operação Rolling Thunder, sem alcançar uma vitória política. A Guerra do Vietnã em si durou mais alguns anos, tendo a participação principal do US Army. É inegável as diversas vitórias militares que os Estados Unidos alcançaram. Entretanto, sendo uma continuação da política por outros modos, a derrota dos Estados Unidos se deu neste campo, com a perda do apoio da população norte-americana, culminando na posterior retirada das tropas do Vietnã e com o governo do Sul sendo englobado pelos comunistas do Norte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos apoiar, clicando no botão de gostei, se inscrevendo no nosso canal e deixando um comentário. Até a próxima!